Bom dia! Bom dia a todos! Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar mais um dia aqui com vocês, às 6h30 da manhã, nesse Café com a Liderança. Todo mundo com café aí? Esse meu café aqui tá uma delícia. Coloquei uma canelinha assim, ó, saboroso. Mas fico feliz que você está aqui para partilhar um pouco de conteúdo, né, a respeito de liderança e dos desafios que os líderes enfrentam todos os dias. E eu trago nesse dia de hoje um tema a respeito de como lidar com a desmotivação da equipe. Sim, muitos líderes entram em contato comigo dizendo que fazem muitas coisas para as pessoas e nada motiva a pessoa. Sempre falta algo. E daí eu quero trazer esse tema para debater aqui com vocês, compartilhar, trazer a minha experiência, a minha expertise, para ver se consigo contribuir de alguma forma com vocês. Tá bom? Gostaram do tema? Então, dê um like aqui nessa nossa aula, compartilhe, né, essa aula com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso. Acione também aí o sininho, que daí todos os dias que tiver conteúdo novo, o próprio YouTube te avisa. Eu contratei ele faz esse serviço para mim, tipo Alexa. Mas é isso, o líder tem que aproveitar os recursos que estão disponíveis e usá-los da melhor forma possível. Então, falando um pouquinho desse tema, eu trago essa imagem e gostaria que vocês pensassem nessa pergunta que está aí. Como seu time está vendo, vivendo e sentindo a sua liderança? Como que ele está? Num gramado verde, numa árvore com muitas folhas ou numa terra seca, numa árvore seca? Que jeito que eles estão olhando? Que jeito que eles estão vendo a sua empresa? E será que esse jeito que eles estão enxergando é o jeito que você gostaria que a sua empresa tivesse? É o jeito que você gostaria que a sua empresa fosse vista por eles? Eu acredito que não, né? Eu acredito que a gente sempre goste que as pessoas enxerguem o que eu entrego de melhor, aquilo que eu estou produzindo, o esforço que eu estou fazendo para. Mas eu vou trazer aqui algumas informações que vocês vão perceber que muitas vezes nós líderes proporcionamos que a equipe olhe para a nossa organização com essa imagem seca de escassez, de falta, de sem vida. E somos nós que proporcionamos isso. É louco, né? Como assim, Denise, eu vou proporcionar isso para minha empresa? Eu não quero, eu não sou assim. Mas a gente faz isso. A gente faz isso. A gente promove uma cultura da escassez, da falta, do estresse, da cobrança excessiva. E daí é esse cenário que a gente demonstra para a equipe. É nesse lugar que vocês estão, a gente diz para eles. Então percebam o movimento para que as pessoas enxerguem esse gramado verde que todas as organizações têm. Que enxerguem essa árvore viçosa, cheia de vida, magnífica. E que eu tenha um sentimento feliz que as pessoas gostam de trabalhar no meu lugar, na minha empresa, na minha organização. Só que isso eu preciso fazer um movimento. Eu preciso demonstrar esse lado da minha organização para eles. E demonstrar permanentemente em todas as ações.
Eu trago para vocês uma pesquisa a respeito de um recorde de demissões que está acendendo um alerta em muitas empresas, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Vários movimentos que as pessoas estão fazendo, dizendo que não gostam de trabalhar em tal lugar, ou pediram demissão em função de X, Y, Z, expondo todas as organizações na mídia, inclusive em alguns aplicativos tipo TikTok. Sim. E as pessoas não querem mais trabalhar em lugares que não gerem valor. E por isso elas estão pedindo demissão. Elas não querem mais trabalhar com uma cultura da era industrial, que elas são só um pedacinho do processo e que elas nem sabem o propósito daquilo que elas estão fazendo. Que elas passaram uma vida inteira trabalhando lá sem entender o que entregam no final. Então, nós precisamos mudar isso. E nós, líderes, temos a capacidade de fazer esse movimento. Mas, para isso, nós precisamos entender esse movimento. Do porquê que as pessoas estão desmotivadas, tristes, não fazendo o movimento necessário. Eu trago também para vocês uma pesquisa a respeito da prioridade das áreas de gestão. O que a área de gestão precisa estar mais atenta nesse momento? O que é mais importante, é mais necessário ser visto? O primeiro ponto dessa pesquisa, que foi feito pelo GPTW, ela demonstra que 42,6% é a necessidade do desenvolvimento e da capacitação da liderança. Precisa ter um investimento nesse ponto. É o autodesenvolvimento permanente da liderança. Então, vocês precisam perceber que é a partir de nós que acontecem as coisas, é a partir do movimento do líder que acontece esse resultado. O segundo ponto é a questão da cultura organizacional. Isso é o que vai estar mais em xeque, num segundo plano, dentro das organizações, com 37,3%. Sabe o que é isso? Cultura organizacional, como que aquela empresa funciona. Terceiro ponto é a respeito da comunicação interna. São 30,7% nessa pesquisa, como um terceiro ponto a ser desenvolvido e melhorado. Inclusive, nós fizemos uma outra aula que está lá no nosso canal do YouTube a respeito de comunicação não violenta. Entra lá no nosso canal e confere. A gente dá muitas dicas a respeito disso. E hoje de manhã eu tive uma aula com meus alunos do desafio de indicadores lá do programa Chai de Liderança, onde eles estão olhando para os indicadores de desempenho e melhorando o processo, porque é um desafio que eles têm para chegar numa meta específica. E nós estávamos falando a respeito da comunicação não violenta, o quanto isso impacta dentro da organização, o quanto isso gera desmotivação se for aplicado de uma forma errada. E a gente não tem o poder de fazer com que as pessoas falem as coisas certas, do que um colega não faça uma piada indesejada. Então, a cultura organizacional precisa estar instalada através de quem? Da liderança. Olha só como as coisas se complementam. Então, o líder é responsável por esse movimento. Por isso que ele precisa se desenvolver perante todos os aspectos da organização, permanentemente. O autodesenvolvimento do líder tem início, meio e não tem fim. A gente precisa sempre estar estudando, sempre estar em processo. Eu mesmo, semana que vem, estarei em São Paulo fazendo um treinamento focado num ponto específico que eu quero desenvolver, que eu não conheço ainda. Então, é estar em movimento para ajudar a sua organização no processo de crescimento. Você, líder que está me ouvindo, é responsável por isso.
E também a gente percebe dentro da consultoria, no longo desses 16 anos que a gente tem a TIAI Desenvolvimento e ao longo de 24 anos de minha expertise dentro do mercado, que os fatores que geram afastamento das pessoas, que geram desmotivações, que as pessoas saem do seu lugar comum, que começa a contaminar o restante do ambiente, precisa ser olhado com carinho, precisa ser identificado pelos líderes. Que movimento que me dá a informação que existe um processo de desmotivação das pessoas, desmotivação da minha equipe. E o principal foco, o principal ponto que eu acredito assim, profundamente e que eu percebo que quando a gente faz um movimento contrário gera resultado, é a questão do propósito. Se a equipe não entender o propósito da minha organização, o para que ela existe, não motiva a fazer a atividade, daí é só uma tarefa. Me responde, qual o propósito da sua organização? O para que ela existe? E agora me responda usando essa resposta aí que você me deu. A sua equipe sabe disso? A sua equipe faz o movimento necessário para isso acontecer? Ela está engajada nesse procedimento, nessa ideia, nesse propósito? Ela tem brilho nos olhos para estar entregando o resultado? Então, com essa resposta que você tem aí, você comemora. Se a resposta for sim, sinal que você está no caminho e precisa continuar nesse caminho. Mas se a resposta não foi satisfatória, para agora, nesse momento, e diga: a partir de agora eu vou fazer diferente. A partir de agora eu vou buscar o meu autodesenvolvimento para atuar de uma forma diferenciada dentro da minha organização. Eu estou boicotando a minha organização. Sim, sim. Se você não estiver com uma equipe motivada, dedicada, com resultados prósperos da sua empresa, você é o responsável por que isso não acontece. Só você. É você que contrata, é você que demite, é você que adquire os equipamentos, é você que faz os investimentos, é você que define qual o público-alvo do seu mercado. Percebe? Então, por isso esse autodesenvolvimento da liderança, permanentemente. Então, não fique triste com isso que eu falei. Às vezes é um impacto às pessoas, né? Porque eu acredito muito no propósito. E eu acho que só através dele a gente consegue mesmo os resultados. Mas se até agora isso não aconteceu aí dentro da sua organização, faça um movimento para isso acontecer. Porque você se conhecendo, lembra lá da pesquisa que eu acabei de apresentar? Você se conhecendo, você muda a cultura organizacional, faz o processo da mudança da cultura e comunica corretamente os desejos, as vontades, os sonhos, o propósito. E daí você vai construir uma nova história a partir de agora. Um novo jeito de pensar. E volto lá na minha turma do programa TIAI de Liderança que está acontecendo, muitas empresas, muitas organizações não acompanhavam determinados indicadores que nós propusemos para o desafio. E eles, a partir de agora, começaram a preencher e perceberam o quanto é importante acompanhar aqueles dados para a liderança tomar a decisão, para a liderança fazer o movimento necessário. Teve uma doutora que me disse hoje de manhã
Que bom que eu consegui preencher lá. A partir de agora eu consigo fazer diferente. E é isso. Informação, dado. E daí analisar essa informação, esse dado, para tomar uma decisão mais acertada. E quando a equipe percebe que a liderança faz esse movimento, ela diz assim: eu quero seguir aquela pessoa lá. Aquilo que ela está fazendo faz sentido. Aquilo que ela está fazendo, eu quero contribuir. Porque o líder não faz nada sozinho. Ele precisa das pessoas. Então, eu trago aqui alguns fatores que desmotivam as pessoas, que deixam elas paradas, sem movimento para a ação. E quero que você pegue aí agora um caderno, uma caneta, ou pegue seu bloco de notas no celular, ou anote no computador todos esses pontos que eu vou falar aqui. Já para você, a partir de agora, olhar para essa listagem e tentar identificar se é algum deles que está fazendo com que a sua equipe esteja desmotivada. Então, o primeiro ponto é a falta de competência em exercer a liderança. E isso gera desmotivação nas pessoas. Ser comandada por uma pessoa que não tem capacidade para estar lá, não tem competência para estar lá, não tem credibilidade para estar lá. Então, isso desmotiva. Então, de novo, observa como você está. Como está a sua competência? Você está sabendo ser líder? Você está fazendo um movimento? Se não, busca o autoconhecimento. Busca o autodesenvolvimento. É possível, sim, você ser um líder competente, que as pessoas admiram. O segundo ponto, líder sem preparo emocional. Nossa, isso aí, essa característica a gente vê em muitas organizações. E isso desmotiva a pessoa. Aquele líder que tu não sabe se pode conversar com ele, não sabe se ele vai responder grosseiramente ou não. Eu não consigo chegar perto dele para dar um retorno a respeito de um serviço que ele me solicitou. Eu tremo de medo de fazer algo errado, porque o líder não tem uma estabilidade emocional. Ou simplesmente ele some, não aparece mais, está com depressão, vai para casa, vai dormir e a equipe fica lá, sozinha, tentando administrar o negócio dele. Então, o líder precisa estar fortalecido emocionalmente. Então, esse é um outro ponto. Outro ponto, falhas constantes de comunicação entre o líder e a equipe. Vocês percebem uma coisa? Nós estamos falando com o tema desmotivação na equipe, mas tudo é causado por quem? Pelo líder, por nós. E a gente olha só para a desmotivação da pessoa. Nós precisamos fazer o desenvolvimento interno. Nós precisamos olhar para dentro para a gente conseguir comunicar melhor, para a gente perceber se a equipe entendeu. Outro ponto, falta de valorização por parte da liderança. A liderança não valoriza os membros da sua equipe. Ela não reconhece quando é feito algo muito bem feito. Ela não dá os parabéns para a pessoa que fez. Não fez mais que obrigação, eu já pago o salário para ele fazer isso. Não é? Mas a equipe precisa disso. Porque senão eu não consigo nem dar o feedback negativo. Porque cada vez que eu vou falar algo, eu só falo algo negativo. Então eu preciso sim reconhecer o positivo. Outro ponto, ausência de feedback. Não falo nada, não dou retorno. Olho com uma cara furiosa, mas não verbalizo. Não digo que está errado. Eu não vou falar nada durante essa semana com essa pessoa para ela sentir que eu não gostei. A interpretação pode ser diversa.
A pessoa pode entender 1001 coisas e não entender aquilo que você quer que ela entenda. Então, essa ausência de feedback é prejudicial para a empresa, para você, líder. Atrapalha o seu trabalho. Então, dê feedbacks, faça a sua parte. Outro ponto, o foco do líder é apenas nos erros. Ele só aponta erro. Não ficou bom isso, esse relatório está errado, não entregou no prazo, o cliente está reclamando, só foco no erro. E daí, a pessoa se sente como? Feliz? E é essa pessoa que você tem dentro da organização fazendo serviço. A sua reclamação com o foco no erro não ajuda no processo de desenvolvimento das pessoas. Pelo contrário, só atrapalha, só força a pessoa a errar mais. Então, muito cuidado com isso. Outro ponto, falta de oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas da sua equipe. Não qualificam, não dão treinamento. Não tenho tempo para dar treinamento, nosso horário é apertado e já estamos com tudo atrasado. Está tudo atrasado porque você não treinou para ter uma produtividade maior. Não treinou para sobrar tempo. Não treinou para acertar na primeira vez. Por isso que trabalha tanto. Então, nós precisamos cuidar das pessoas, ajudar elas a se desenvolver, qualificar elas. E uma possibilidade é vocês pegarem essas nossas aulas que estão disponíveis lá no YouTube e fazer um cronograma de treinamentos para a equipe assistir. Gratuito! Não é falta de recurso, percebe? É falta de organização do líder organizar esse processo. E mais, fazer uma reunião depois com a equipe para debater sobre o tema. Não é só ouvir por ouvir, para ver se a pessoa entende sozinha. Não, é trabalho diário. Porque se eu melhoro a comunicação, se eu dou feedback correto, se eu desenvolvo as pessoas, a empresa cresce, a empresa melhora. Líderes assustadores. Tem isso. Isso também desmotiva as pessoas. Um líder que assusta. Um líder que as pessoas não conseguem enxergar perto. Um líder que as pessoas têm medo. Qual a vantagem de eu despertar medo na minha equipe? Nenhuma. Eu tenho que gerar confiança e não medo. Confiança, a gente tem mais resultado, tem mais entrega, porque as pessoas sabem por que estão fazendo aquilo. Mesmo elas trabalhando fora de horário, mesmo elas contribuindo de uma outra forma, porque elas sabem o propósito daquela entrega. E não por medo de perder o emprego, de não conseguir melhorar o seu salário. Outro ponto, falta de clareza nos objetivos da empresa para o colaborador. O colaborador não sabe por que está ali, por que ele faz aquela atividade. O quanto a empresa necessita que ele atinja determinada meta que ele nem conhece que ela existe. Então, ele está ali trabalhando a atividade do dia, aquilo que chegou, aquilo que foi solicitado, sem entender o para quê. Só que o mais engraçado que eu acho que às vezes a gente chega lá dentro da organização para prestar consultoria e o líder está esperando que a equipe entregue o resultado para ele. Só que a equipe nem sabe qual o resultado que ele espera. Não é louco isso? Mas fazem. É bem assim. Então vocês precisam cuidar desses detalhes. Nós passamos aqui 9 pontos do que desmotiva as pessoas. Quais desses pontos? Comenta aqui. Comenta aqui. Quais desses pontos você percebeu que acontece lá na sua empresa? O mais forte, o mais evidente. Um deles só. Porque às vezes acontece vários, né? Você mistura.
Mas qual desses você percebeu que gerou mais impacto aí agora que eu falei? Que incomodou internamente? Escreve aqui no chat para mim. Me diga aí, o que você acha? O que você vai fazer de movimento? E mais, escreve aí para mim também. Hashtag ação. Qual desses pontos você vai começar a trabalhar a partir de agora? Hashtag ação. Publica lá no Instagram. Hashtag ação liderança, café com liderança. Hashtag ação café com liderança. Coloca lá. E esse vai ser o ponto que eu me comprometo em desenvolver. Esse vai ser o ponto que eu me comprometo a melhorar. Coloca lá. Eu quero ver vocês em movimento. Essas aulas que nós estamos fazendo gratuitas é para isso. Para gerar movimento interno na liderança, para nós melhorarmos as empresas, para nós sermos uma comunidade de destino transformadora, mudando a realidade empresarial, gerando mais lucro para os municípios. Essa é a minha meta, essa é a minha vontade, através de vocês, porque assim impacto mais empresários. Mais empresários. E se faz sentido para você isso, compartilha com amigos que têm a mesma visão, a mesma vontade de processo de transformação. Nós fazermos as empresas atuarem de forma diferenciada no mercado. Não só ficar submissa à determinação governamental, a só pagar imposto. A gente precisa fazer uma diferença no mundo. Responde para mim. Como identificar, então, um colaborador desmotivado? Como que vocês identificam? Vou trazer alguns pontos aqui para ajudar vocês a refletirem sobre esse processo. Conflitos constantes. Dentro da minha empresa sempre existe um conflito. E mais, confronto, né? Às vezes as pessoas até brigam, discutem, falam mal uma das outras. Nada é tão bom o suficiente, sempre falta. Quantos de vocês aí aumentam o salário, dão vale-refeição com um valor maior, dão um dia de folga, pagam treinamento e nada é suficiente para a equipe? Está sempre faltando. Resultado da pesquisa de clima sempre mediano. Como assim eu dou tanto? Mas isso é um sinal de desmotivação. Porque você tem que perceber a causa raiz desse ponto. Então, o aumentar salário não é a resposta para gerar motivação. Para a pessoa se motivar porque ninguém motiva ninguém, né? É interno. Cada um se motiva, vem de dentro. E para vir de dentro tem que ter um propósito, algo diferente. O que essa empresa entrega? Eu quero fazer parte disso. Outro ponto é a ausência de momentos de descontração. Não existe aquele momento que todo mundo está junto, comemorando, confraternizando, sem ter que trabalhar, sem ter que entregar algo, sabe? Falando da sua vida, dos seus sonhos, dos seus desejos. Muitas organizações não pensam nesse detalhe. Acho que isso é algo que não é necessário ser feito. Mas pense bem, isso é um dos motivos que causa esse afastamento das pessoas. Se as pessoas precisam conviver bem dentro das organizações, por que não fazer momentos com que elas se conheçam mais como pessoas, como gente? Que elas entendem as necessidades genuínas uma das outras. Só dessa forma elas podem contribuir com os colegas. Outro ponto que também é uma forma de vocês identificarem a desmotivação é a indiferença em realizar a atividade. Faz de qualquer jeito. Erra, erra, erra.
É dado treinamento, é ensinado, é feito reuniões e a pessoa continua errando. É um desleixo com aquela atividade. Essa pessoa está desmotivada. Essa pessoa não está gostando do que está fazendo. E o líder tem que perceber que não é uma desqualificação, não é uma falta de entendimento daquilo que foi treinado e corrigido. Não, é simplesmente uma insatisfação de estar realizando aquela tarefa. Outro ponto, atrasos e faltas. Não é por acaso que se perde o ônibus, não é por acaso que dão justificativa que precisam ir em determinados lugares, reuniões na escola. Quantas pessoas matam as avós várias vezes, né? Para justificar uma ausência. Mas isso é sinal que aquele lugar não é um lugar legal de trabalhar. As pessoas não querem estar lá, então elas usam alternativas legais para ter o afastamento. Sim, para ter o afastamento. Então, é outro sinal para vocês, é mais um alerta. Outro ponto é não atingirem as metas. Não existe um movimento para atingimento de metas. Não existe uma ação, não bateu a meta, está tudo certo, continua de novo igual. Não reage, não traz ideias de soluções para melhorar. E outro ponto é a queda da qualidade daquilo que ele está fazendo. Entrega algo muito ruim, desleixado, sem cuidado. Não está se importando com a qualidade. Então aí são 6 pontos para vocês perceberem que as pessoas estão desmotivadas. E agora eu quero trazer assim, ó, como vocês reverterem isso. Algumas situações que a gente já trabalhou que ajudou nesse processo de reversão, de fazer diferente, de virar a chave, de parar com isso. Não aguento mais pessoas reclamando à minha volta. Só que para isso eu preciso fazer um movimento. E eu trago aqui para vocês algumas dicas de como vocês conseguirem reverter. O primeiro ponto é criar mecanismo de desenvolvimento de novas lideranças. Como vocês vão capacitar essas pessoas para serem bons líderes no futuro? Ou qualificar aquelas pessoas que são líderes no nível tático, lembra que nós falamos na outra aula? Para que elas sejam líderes eficientes nesse lugar. Que elas gerem resultado nesse lugar. Então, organize um cronograma desse desenvolvimento. Às vezes, esse cronograma pode ter treinamentos em conhecimento técnico da área, pode ser treinamentos comportamentais, pode ser meditação, a pessoa precisa ficar mais centrada, então para ela ficar mais centrada, a meditação ajuda. Essa pessoa precisa aumentar a energia interna dela, ela é muito lenta, né? Como que a gente ajuda a pessoa a melhorar a energia interna? Exercício físico. Exercício físico, está no cronograma lá de desenvolvimento dela. Só que para isso ela precisa entender o para quê. Para que ela tem que melhorar isso? Para que ela precisa fazer esse movimento? Porque se eu sugerir para ela fazer academia, fazer uma musculação, correr tantas voltas no quarteirão, não vai fazer sentido para ela. Porque ela não gosta de fazer exercício. Por isso que a energia dela está baixa. Porque ela não faz movimento no corpo. E o exercício é só uma forma, né? Então, assim, a pessoa precisa entender e querer fazer esse processo de mudança. E você, líder, tem que vender essa ideia. Tem que fazer com que ela acredite que é possível, através dessas sugestões. Outro ponto é organizar experiências para essas pessoas fora do local de trabalho. Outro ambiente para ela se relacionar.
Então, nós temos clientes que às vezes fazem uma viagem uma vez por ano no dia do trabalho, naquele feriado. Todo mundo vai para um determinado lugar. Olha só o movimento que isso gera. Quantas vezes você viajou de excursão, né? Um grupo de pessoas e foi para um determinado lugar. E você fez uma relação tão forte com uma pessoa que você conheceu nessa viagem e que nunca mais viu, mas você tem a sensação que está sempre próximo a ela. Porque vocês conversam pelo WhatsApp, porque vocês trocam ideias em comuns em vários momentos, mas nunca mais encontrou pessoalmente essa pessoa. Porque criou um vínculo forte com a pessoa, fora do seu dia a dia, fora da sua rotina diária. Então, promova isso para a sua equipe. Nós mesmos agora. A Chay está de aniversário, fazendo 16 anos, dia 2 de abril. Toda a equipe, que é de diversos lugares do país, vai se encontrar em São Paulo, na capital, para uma atividade que não é de trabalho. Exatamente isso, para aproximar as pessoas, para elas se relacionarem mais profundamente, para se conhecerem na essência. Então, mais uma dica para você aí. Eu não tenho condições financeiras, Denise, de trazer todo mundo de todo o país, como tu está fazendo, para levar para São Paulo. Não importa, faz aí na sua cidade. Faz um piquenique no parque. Faz um passeio no bosque. Faz um evento na praia, de acordo com os recursos que você tem disponível. Muitas coisas nem financeiramente nós precisamos investir, e sim só organizar de uma forma inteligente para aproveitar o máximo dos relacionamentos das pessoas. Vai jogar boliche, vai fazer um jogo de futebol, entende? Achem alternativas aí para as pessoas terem atividades fora da área de trabalho. Outro ponto que ajuda muito a virada de chave é conhecer o perfil das pessoas. As pessoas estão fazendo aquela atividade, elas têm que ter um perfil adequado para aquela demanda. Também tive um contato com um cliente agora essa semana que me disse isso. Eu tinha um colaborador que estava no atendimento da minha empresa, atendendo clientes, ele era bem falante, o perfil dele era esse. Mas ele queria uma promoção interna para um cargo Y. E nesse cargo Y era trabalhar com processos, era um perfil analítico. Um perfil daquelas pessoas que senta e não conversa com ninguém e faz o serviço. Ele queria ir para lá, mas o perfil dele era comunicador. Só que daí a empresa aceitou o desejo dele. Olha só a inversão aí de papéis. Lembra que eu sempre falo lá que nós precisamos primeiro atender a necessidade da empresa, depois atender a necessidade das pessoas, tanto do líder quanto da equipe. Isso não significa não valorizar as pessoas. Porque se a empresa morrer, ninguém vai estar aqui mais. Não vai existir equipe e liderança, porque não existe empresa. Então, a empresa tem que vir em primeiro lugar. Nós precisamos atender a necessidade da empresa, o propósito da existência dela. E daí, essa pessoa foi participar do processo seletivo, era uma prova escrita, mais um teste, e ela foi muito bem, teve a primeira colocação. Então, ela foi para aquele cargo. E ela foi para lá e começou a falar muito. Ela é uma comunicadora. Atrapalhava as outras pessoas ali que precisavam estar focadas para fazer a atividade. Num segundo momento, a equipe começou a reclamar que aquela pessoa estava falando muito ali, estava atrapalhando. E daí, esse líder me disse hoje assim, Denise, dele começou a falar sozinho. Ele não podia falar com os outros, começou a falar sozinho. Mas a equipe começou a reclamar, porque ouvia o barulho igual.
Daí nós trocamos ele de lugar, botamos ele virado para a parede. E acredita que nós pegamos ele dormindo 2 vezes? Ele não tinha o perfil para aquilo. Então, observem o perfil das pessoas que estão trabalhando aí dentro da sua organização, se estão adequados ao perfil daquele cargo. Tem que estar muito alinhado para ter uma motivação. Dica importante, observem aí. A gente mesmo tem aqui uma ferramenta chamada Assessment, onde a gente comercializa e que vários clientes nossos aplicam dentro das suas equipes para ajustar. Porque de repente eu tenho uma pessoa fantástica dentro da organização, mas não naquele lugar. Então é mais fácil eu trocar ela de lugar para aquele outro cargo que tem um perfil que precisa de pessoas com determinadas características e ela vai dar muito certo lá. E eu ainda vou ter o ganho que essa pessoa já conhece a cultura organizacional, já conhece a equipe, já sabe os valores, as éticas, enfim, tudo. Então eu tenho um ganho de trocar ela de lugar. E ela também fica feliz, porque a pessoa fazendo aquilo que ela tem habilidade torna ela mais feliz. Outro ponto que ajuda a reverter isso é dê voz para as pessoas. Deixe as pessoas falarem, deixe as pessoas se manifestarem, deixe elas darem ideias, sugestões, opiniões, deixe elas reclamarem, para vocês entenderem o que você precisa fazer, aonde que você precisa atuar. E às vezes a pessoa reclama porque ela não entendeu. E você esclarece mais, faz com que ela perceba, que ela enxergue de um outro jeito. E daí ela entende esse ponto de vista. Então dê voz para ela. Ela precisa ser livre para comunicar aqui dentro, porque ela gera valor. E isso tem que fazer parte da cultura organizacional de vocês. Outro ponto é realizar feedbacks constantes. Eu dei uma aula esses dias sobre isso, está lá no nosso canal do YouTube. Feedback é fundamental. Nós precisamos elogiar as pessoas quando for necessário. A gente precisa demonstrar para ela que ela errou. A gente precisa demonstrar para ela uma oportunidade de melhoria na hora que acontecem as coisas, de uma forma correta. Entrem lá na nossa aula no canal e olhem essa aula. Ela está maravilhosa. Um outro ponto é valorizar o desenvolvimento de cada um. Cada pessoa é uma pessoa. Ela precisa se desenvolver em coisas diferentes. Às vezes eu quero fazer um treinamento só para toda a equipe e todo mundo faz esse único treinamento, às vezes uma vez na vida, às vezes uma vez no ano, né? E é esse tipo de pessoa que você tem dentro da sua empresa e quer manter ainda desse jeito, mas treina só dessa forma. Só que às vezes as pessoas precisam ter treinamentos pontuais, individuais, uma capacidade de desenvolvimento individual, olhando com carinho para a característica dela. Então observe isso nas pessoas que estão aí na sua empresa. E comece a contratar melhor. Tenha mais tempo no processo de recrutamento e seleção e demita mais rapidamente. Então, observe isso quando for contratar as pessoas, para vir pessoas adequadas para aquele perfil daquela vaga que foi aberta. Então, isso, nossa, é mais de 50% de possibilidade da pessoa estar motivada atuando dentro da sua organização. Então, são algumas dicas que eu trago aqui para vocês reverterem esse processo de desmotivação que se encontra em muitas empresas. Tá bom? Gostaram do conteúdo? Me conte aí, comente aí. Dê um like aqui nessa aula de hoje. Comente as informações, acione o sininho, porque daí vocês vão receber toda semana o nosso material. E eu fico muito feliz que você está aqui comigo tomando um café com a liderança. Te espero então na próxima quinta-feira, às 6h30 da manhã, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchim, tchim.